Olá pessoal, professor Edson aqui, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui no nosso projeto da calculadora. Esse projeto da calculadora que nós estamos desenvolvendo tem a referência aí do canal do professor Ronan Adriel Zenatti, onde estou utilizando como referência para a reprodução desses conteúdos aqui e apresentando para vocês. Hoje nós vamos fazer o método aqui, o controle para que não permita, por exemplo, colocar mais de um ponto. Se vocês observarem aqui, eu clico no ponto, ele se repete, né? Aparece mais de uma vez ali. Isso nós temos que controlar para que não permita digitar mais de um ponto, senão uma regrinha de negócio aí que nós vamos fazer na nossa calculadora. Então vamos aqui, vamos iniciar o nosso conteúdo, né? Aqui no nosso arquivo tab2.page.ts. Existe um tipo de variável que nós utilizamos aqui dentro da programação, que é aquela variável verdadeira ou falsa, true ou false, que é a variável do tipo boolean, né? Nós temos vários tipos de variáveis. Variáveis string, que são os alfanuméricos, variáveis numéricas, um ponto flutuantes, variáveis inteiras, e temos esse tipo de variável que é a variável que controla, né, um valor verdadeiro ou falso, true ou false. Então, ela é muito utilizada para várias situações. E nessa situação nós vamos checar, então, se já tiver o ponto, né, ou seja, é verdadeiro, né, já tem o ponto, então, armazeno nessa variável um valor. Se não tiver o ponto ainda ali na tela, eu armazeno na variável um outro valor. É um sim ou não, né, um verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Então, nós vamos aqui definir uma variávelzinha, então um espacinho a mais aqui, né? Uma variável chamada aqui de ponto, e essa variável ela vai ser do tipo, inicialmente, né? Uma variável booleana, né? Boolean, e de início, quando nós formos carregar a nossa calculadora, ela vai estar com o valor falso, né? Ou seja, inicializada com esse valor falso. Então, o que nós temos que fazer agora? Aqui no ponto, né, nós estamos fazendo, nós já temos o nosso método ponto. Vamos acrescentar aqui, ó, uma linha, né? Para nós podermos fazer a programação aqui. Aqui vamos colocar if, vamos fazendo aqui, depois a gente comenta o que está acontecendo aqui nessa lógica, né? Vamos fazer aqui a programaçãozinha primeiro, né? Então, if, acessando a minha variável ponto ali, e o comandinho return. Já comenta, já explica também esse return aqui, o que significa esse return, né? Então, aqui continuo chamando, agora vou subir aqui um pouquinho para ficar mais elegante aqui a programação. Aqui eu continuo chamando meu ponto, e aqui embaixo eu passo, né? Depois que ele exibiu o ponto, eu modifico, eu altero o valor dessa minha variável ponto para true. Então, vamos verificar primeiro se está funcionando e depois a gente faz a nossa leitura da lógica aqui. Vamos aqui, né, na programaçãozinha, coloquei lá 78.77. Se eu colocar o ponto de novo, ó, veja que agora eu não consigo mais colocar o ponto. Coloquei uma vez só o ponto ali para ter uma regrinha de negócio mais interessante, tá? Só que precisamos acertar mais algumas coisinhas. Vocês viram que eu apaguei aqui, né? Se eu quiser colocar o ponto aqui, ele não deixa eu colocar o ponto. Se eu apagar tudo também, não vai deixar eu colocar o ponto. Mas depois a gente acerta essa outra regrinha de negócio. Mas vamos entender primeiro essa parte aqui que nós fizemos. Então, foi colocada aqui inicialmente, como eu já comentei, uma variável chamada ponto, do tipo false. E aqui eu verifico, né? É verificado então aqui. Se estiver, né, se essa variável estiver como falsa, ele vai executar aqui, não tem o else aqui nessa estrutura, né, if else, mas ele entende, né, se essa variável, ele verifica aqui, se essa variável ela estiver com o valor falso, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa linha aqui de comando. Então, inicialmente ela está falsa, né, então aqui ele vai verificar, né, se diz ponto. Quando eu coloco dessa forma, ele entende como verdadeiro. Então, se for verdadeiro, essa variável, né? Se essa variável ponto estiver como verdadeiro,
return. O que esse return faz? Ele para a execução, ele não executa o restante do trecho de código que está abaixo. Ele não faz nada. Como inicialmente ele verifica? Essa variável está verdadeira? Não, não está verdadeira. Ela está falsa inicialmente. Então ele veio para cá, executa a linha, coloca o ponto. Aí nós invertemos o valor dessa variável de false para true. Aí quando você clicar no ponto de novo, ele vai retornar aqui no método e vai começar de novo aqui. Essa variável está verdadeira? Sim, porque já tem o ponto. Então o return não executa nada. E assim ele consegue fazer essa lógica para não deixar colocar mais de um ponto, né? Só que nós temos que fazer alguns ajustezinhos aqui no nosso método limpar tudo. Vocês perceberam lá que quando limpa tudo, ele não coloca o ponto novamente. Por quê? Porque aqui nós temos que voltar o valor da variável ponto para o estado original dela lá, que é o false. Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando eu coloquei o ponto, o que nós fizemos? Colocou o ponto e o que nós falamos para a variável? Olha, depois que você colocou o ponto, muda para true. Então, colocou o ponto, ficou como true. A hora que eu cliquei no apagar tudo, ele está como true. Se está como true, vou tentar colocar o ponto novamente e return, não executa e não coloca o ponto. Deixando como false aqui, eu consigo fazer esse ajuste. E aqui no limpar ult também eu tenho que fazer alguns pequenos ajustezinhos aqui para que isso ocorra também nessa mesma forma. Então vamos criar aqui uma constante, né? Const, que é uma variável do tipo constante. Vamos chamar aqui ela de ult e vamos acessar aqui a nossa variável de cálculo. Vamos usar novamente o método slice aqui. Vamos usar novamente o método slice, só que agora aqui dentro, veja que interessante. Passar apenas o parâmetro -1. Significa passar o parâmetro -1 para o método slice. Olha que ele acessa a nossa variável cálculo. Para ele apagar, né? Para ele identificar, para ele obter, melhor dizendo assim, né? Ele vai obter, ele vai pegar qual que é o último caractere. E aí a gente faz um ifzinho aqui, ó. Se o último caractere, né, que ele guardou nessa variável, se esse último caractere for guardado na variávelzinha ult, ele for igual, porque dois iguais. E agora nós estamos fazendo uma comparação. Se for igual ao ponto, ou seja, é o ponto que é o último caractere que está digitado lá, vamos dizer que sim, que seja. Então, o que ele vai fazer? Ele vai alterar o valor aqui da variável cal para false. Assim como nós fizemos, né? A variável cálculo, não. Opa! Já ia errando aqui. Ó. Variável ponto, né? Assim como nós fizemos aqui para o limpar tudo, mudo ela para... E aqui também, certo? Mudo ela aqui para false, ou seja, eu altero o estado da variável aqui também. E aqui, normal, o método, o comando que nós já tínhamos antes, tá? Então, isso foi feito para validar ali o ponto. Quando eu apago, 78, ponto, tal. Aí se eu apagar tudo, eu deixo colocar o ponto de novo. Ele verificou. O último caractere é o ponto? Eu deixo colocar o ponto de novo. Se eu apaguei tudo, quando eu apago tudo, eu volto ao estado da minha variável para false. Então, estando como false, ele deixa eu colocar o ponto novamente. E assim a gente finaliza mais desse conteúdo. Até mais, pessoal.